Shalom, meus amigos, bem-vindos ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O objetivo desse canal é fornecer para você o contexto judaico no qual o Novo Testamento foi escrito, o contexto judaico do primeiro século. Sem esse contexto, é impossível entender as palavras de Yeshua e os ensinamentos de todos os autores do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar daqui de um tema que é um tabu nas igrejas, o terceiro templo. Haverá um terceiro templo físico ou não haverá um terceiro templo? Se você frequenta uma igreja de qualquer denominação, muito provavelmente você ouviu a explicação de que Yeshua é o templo, de que não haverá um templo físico. O próprio Yeshua diz que vai haver, ok? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te mostrar que em Mateus, em Lucas e em Marcos, Yeshua fala que sim haverá o terceiro templo. Nós vamos também analisar os profetas Zacarias, Ezequiel e Isaías, tá? E chegar a uma conclusão bastante surpreendente, tá? Eu queria começar falando do próprio Yeshua, falando o que ele disse a respeito do terceiro templo, porque é isso que todo mundo quer saber, né? Vamos lá então, gente, para Marcos. Marcos 11, 17. Olha o que Yeshua está dizendo aqui. Não está escrito, minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Então veja, Mateus e Lucas, em Mateus e em Lucas, Yeshua também disse isso, porém os autores pararam na parte, minha casa será chamada de casa de oração. Eles não colocaram o final que foi citado por Isaías para todos os povos. Isso é fundamental. Isaías 56. Este capítulo 56 de Isaías, ele está falando do milênio, ele está falando do futuro, ele está falando da era messiânica. Ok? Este capítulo inteiro de Isaías é dedicado à era messiânica. E Yeshua mencionou uma citação de Isaías. Vamos ver o que o profeta Isaías fala. Isaías 56, versículo 6, e os estrangeiros, Nahar, muito importante entender que este Nahar é o nome dado ao estrangeiro que não crê no Deus de Israel. Tá? O outro nome é o Ger, vamos analisar mais tarde o que exatamente Isaías está falando. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e servir-lhe culto, todos os que guardarem o Shabat não foi abolido? Isso é conversa para um outro vídeo. Todos os que guardarem o Shabat, deixando de profaná-lo, e que se estabelecerem na minha aliança. Tá? Então, o Nahar é o estrangeiro que Isaías menciona, é aquele que não crê no Deus de Israel. Tá? O outro nome para estrangeiro é o Ger, que é o nome dado ao estrangeiro que crê no Deus de Israel. Vamos agora para o versículo 7 de Isaías. Olha como ele continua aqui. Eu os levarei ao meu Monte Santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lekol ha'amin, para todos os povos. Isto é futuro. O primeiro templo e o segundo templo não serviram de casa de oração para todos os povos. Isaías está dizendo algo que vai acontecer no milênio, após o retorno de Yeshua. Então, quando Yeshua cita Isaías, ele está falando o terceiro templo, profetizado por Isaías, que será uma casa de oração para todos os povos, vai acontecer no futuro. O terceiro templo físico. É isso que Yeshua está falando. Em Mateus, em Marcos, em Lucas. Ok? Yeshua está corroborando o que Isaías havia dito 600 anos antes. Isaías profetizou sobre o milênio, dizendo que futuramente haverá um templo para todas as nações do planeta. Agora, gente, eu queria falar dos demais profetas, tá? Do profeta Ezequiel e do profeta Zacarias, que também falam do terceiro templo, tá? E nós vamos chegar a uma conclusão clara de que este terceiro templo não é espiritual, que se trata de um templo físico, tá? Ezequiel, gente, dos capítulos 40 a 48, 258 versos. Olha só. Ezequiel descreve detalhadamente
todas as partes do templo com suas respectivas medidas, além de relatar as atividades realizadas diariamente no templo futuro, no futuro templo. É possível que isso seja fictício? São duas possibilidades aqui, gente. Ou Ezequiel estava sob o efeito de entorpecentes, ou ele está, sim, descrevendo um templo físico que haverá no futuro. Eu fico com a segunda opção, ok? É impossível que ele tenha dedicado tanto tempo e tanto esforço, recebido uma visão de um anjo para dizer algo fictício, que não vai acontecer. Isso não é possível, não é uma linguagem bíblica. E também, olha o que Ezequiel fala no capítulo 47, versículo 23, último versículo do capítulo 27. A todos estes estrangeiros. Só que agora ele não está usando Nahar, ele está usando o Ger. A todos estes estrangeiros será dada a terra de acordo com a tribo onde vivem. Assim diz o Senhor. O que ele está falando aqui, gente? Os estrangeiros, os gentios, que agora já creem no Deus de Israel, serão determinados em cada tribo onde vivem. Eles terão uma herança em cada tribo onde vivem. Todos os povos do planeta farão parte do reino de Israel através da fé no Deus. E estes povos prestarão culto a Deus neste terceiro templo, assim como diz Isaías, ok? Vamos continuar nos profetas, tá? Nós vamos agora para o profeta Zacarias. Olha o que diz Zacarias, tá? Muito importante isso, que agora nós vamos entender quem vai construir esse terceiro templo. Fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é Ramo, Tsemer. Tá? Em algumas traduções em português você vê ramo novo. Não tem nada de ramo novo. Ramo, Tsemer. Ele brotará, Tzemach, desculpa. Ele brotará do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Tzemach é o Messias, é Yeshua. Vamos ver isso nos próximos slides. É ele que vai construir o templo e receber as honrarias que pertencem a um rei. Ele vai sentar no seu trono e reinar, tá? Vamos voltar um pouquinho para Zacarias 3:8. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué, o sumo sacerdote na época, e seus companheiros, sentados diante de você. Homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o ramo, Tzemach. O ramo é Messias. Vamos para o próximo slide. Salmo 132:17 também fala disso. Ali farei brotar Tzemach. Tá? A força de Davi. Aqui ele está usando Tzemach como um verbo. Farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Olha que interessante, gente. A palavra Messias não existe no hebraico. O que existe no hebraico é ungido. Okay? Ungido em hebraico é Mashiach. Tá? Então, o nome Messias em português, ele existe em hebraico como ungido. Tá? E aqui Deus está falando do meu ungido, Mashiachi, primeira pessoa. O meu ungido, quem é o meu ungido? A força de Davi, Yeshua. Vamos para Jeremias 23:5. Naqueles dias e naquela hora, diz o Senhor, farei brotar de Davi um ramo justo, ele praticará o juízo e justiça na terra. Também, isso também tá, esse mesmo ramo, tá? O Tzemach, aparece em Jeremias 23:5 e Jeremias 33:15, tá? Tá falando de Yeshua. Isaías, curiosamente, Isaías 11:1, ele também fala do ramo, mas ele usa uma outra palavra. Ele diz assim, um novo ramo, Roter, tá? Sairá do tronco de Jessé, o tronco de Jessé, o pai de Davi, das suas raízes brotará um galho, que é Yeshua, tá? Essa palavra Roter, usada por Isaías, existe somente aqui e em Provérbios 14:3, tá? Você deve estar se perguntando assim, peraí, existe uma parte em Apocalipse, existe uma parte em Tessalonicenses, que também, essas duas partes falam de um templo. E tem uma outra parte em Apocalipse, lá no final, tá? É isso que nós queremos ver agora. Olha só que interessante. Apocalipse 21:22. Não vi nenhum templo na cidade, porque o Senhor, teu Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Olha só, gente, isso aqui é um período após o milênio, tá? Trata-se de um período após novos céus e novas terras, e nova terra, onde não haverá mais pecado e seremos inteiramente espirituais. Não haverá impedimento para que a glória de Deus habite em nosso meio, tá? Isaías, Zacarias e Ezequiel
fala o terceiro templo no milênio. Após o fim do milênio, novos céus e nova terra, tudo será espiritual. Não haverá necessidade de haver um templo para que a glória de Deus habite em nosso meio. Ok? O que acontece hoje em dia, gente? O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós? Sim. Mas onde habita a glória de Deus? Na época do primeiro templo, do tabernáculo, do primeiro templo e do segundo templo, a glória de Deus habitava no tabernáculo, visível para todos verem. Hoje em dia, a glória de Deus não pode ser vista. Ela será vista na construção do terceiro templo, tá? E após o fim do milênio, onde não haverá mais pecado, não haverá mais a necessidade de um templo para que a glória de Deus se manifeste. Porque a glória de Deus poderá se manifestar, pois seremos todos espirituais, não haverá mais pecado. Essa é a explicação correta. Então, este versículo não significa que não haverá terceiro templo. Segunda Tessalonicenses 2, 3, 4 e Apocalipse 11, 1, 2 também falam de um templo, porém não será o templo construído pelo Messias, pois esse será destruído. Esse é um assunto diferente desse vídeo, tá? Mas esse templo descrito em Tessalonicenses e Apocalipse 11, ele não é o templo construído pelo Messias, ele vai ser destruído. Há alguma ligação deste templo com o anticristo, ok? Vamos concluir o nosso vídeo agora? Qual é a conclusão disso tudo, gente? Esse tema terceiro templo é um tabu. A maioria das igrejas, a maioria dos pastores entende que o terceiro templo é Yeshua, que é incompatível haver um terceiro templo com Yeshua. Como nós vimos, isso não é verdade. Nas palavras de acordo com as palavras de Isaías, Ezequiel, Zacarias e Yeshua, haverá um terceiro templo físico que será construído pelo próprio Messias. Isso não é incompatível com a presença de Yeshua aqui, como também não foi incompatível o segundo templo com a presença de Yeshua lá, ok? Se você gostou, por favor, dê um like nesse vídeo. Eu peço que você compartilhe com os seus amigos que frequentam qualquer denominação cristã. É necessário entender o contexto judaico de tudo aquilo que é falado. Tá? O português também nos engana, o hebraico é claro, o português nem sempre é claro, ou o inglês, da linguagem que você estuda. Vamos disseminar o conhecimento do Novo Testamento de acordo com o texto judaico que ele é. Obrigado por ter assistido. Shalom. Até a próxima.